E é rápido que o medo toma conta. E não tem nada na droga. Não tem nada. Só está raptando crianças, né? Raptando criança, e todo mundo... E todo mundo fica apavorado. Por quê? Porque é como se ele adquirisse vida própria. Né? As palavras de David Ateide, o principal não é o medo do perigo, mas aquilo no qual esse medo pode se desdobrar. O que ele se torna. Eu estive agora recentemente na Alemanha, eu uma aula de história com uma paulista que estava lá, encontramos na rua, ela falando português, já está aproximando, passou 2 horas numa aula. E o que ela disse? Ela disse que o nazismo se instalou dentro da maior legalidade. E se instala a partir do medo. O medo começa a ser utilizado. Vocês estão vendo, né, a nossa questão eleitoral aqui, né, alguns candidatos pegando as questões do medo, da insegurança que a gente vive. Espera aí, eu só fui assaltado 2 vezes até agora. Eu não estou dizendo que não existe a violência, eu não estou dizendo que a gente não precisa se precaver, mas se eu entrar nessa noia, eu não saio de casa achando que eu estou seguro. Vocês estão se sentindo seguros aqui? Estão? Até o próximo avião da TAM resolver cair entre si. Ou um jet aí trazendo contato. Essa noção de segurança, ela é fictícia, ela é ilusória, ela é uma fantasia para que a gente não fique todo o tempo, né, ansioso. Ai, vamos salvar porque pode cair o avião. Não, a gente tem que viver numa aparente, mas ela não existe, ela é ilusória. Ela é ilusória. Uma hora tu vai ter que sair do carro blindado. Vai ter que sair. Nessa hora o cara vai te pegar, se tiver que te pegar. Se tu não tomar cuidado, né? Então, olha só. A vida social, ela se altera quando as pessoas vivem atrás de muros, contratam seguranças, dirigem veículos blindados, portam porretes e revólveres e frequentam aulas de artes marciais. O problema é que essas atividades reafirmam e ajudam a produzir o senso de desordem que nossas ações buscam evitar. Vocês entendem isso? Nós estamos querendo evitar a insegurança. E se cada um de nós portará aqui, o que é que nós estamos instalando? A insegurança, a desordem, porque vai ser uma confusão. Vamos fazer justiça com as próprias mãos. Quanto mais eu me armo, mais eu estou fortalecendo o medo. Minha filha casou agora em Mosqueiro e eu peguei uma das casas de um amigo. Na realidade, desse amigo era o dono do padrasto dele. E aí eu disse para ele, fica assim, tinha tido aquela morte de uma pessoa da Lepa, né? No final de semana anterior, eu disse, eu acho que eu vou contratar segurança. Aí avisei para ele, olha, vocês têm algum... Eu estou querendo contratar segurança. Aí eu vou falar com o dono da casa. Fui falar com o dono da casa virou e disse, não contrate segurança. Eu não quero que você contrate segurança. Porque a lógica dele, perfeita, é essa. Se nós botarmos segurança, a bandidagem vê segurança e diz assim, tem coisa nessa casa, vamos chamar a galera. E a galera, vocês viram, né? 30 homens fortemente armados. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que o segurança vai fazer? Nada. Absolutamente nada. E aí ele despertou um negócio legal. Né? Não, ele deixou o caseiro para ficar por lá, mas é o caseiro, é a comunidade conhecida, não houve nada. Então vejam como a gente entra nessa noia e isso pode reforçar esse estado que a gente está. Vocês já viram a crise do tribunal que está passando? Se vocês todo dia falam isso, como é que você já viu o tribunal? O tribunal da crise. Eu já venho desestimulado. Mas olha, isso é por causa da crise, não tem papel, é por causa da crise. Ela é uma cobra por causa da crise. Quando vem a maré boa, ela vem passarinho. Mas é só a crise. E essa proliferação é muito interessante isso. Parece que o mal vai adquirindo uma personalidade própria. De novo, rapaz, esse negócio
veja, eu vim para cá e disse, não tem crise no tribunal, não estamos passando por dificuldades institucionais. E eu venho, assim, cada vez que me dizem assim, olha, como me disse uma vez, vai fulano para um treinamento e é terrível, eu olho e digo, puxa, é um desafio à minha competência humana, à minha competência profissional. Eu olho como desafio. Porque é isso que eu entendo, é assim que eu entendo. Nós não vamos crescer se não tivermos desafio. Quem quer problema aqui? Ninguém. Só você, sozinho, se levantou. Só para me dizer, eu quero crescer, Aloísio. Porque ninguém cresce sem problema. Mas foi vendido para nós que nós precisamos de uma vida calma e tranquila, sem problemas. Então, a gente faz um concurso, né, para o tribunal, que é para não ter problema. E aí o problema passa a ser o cliente do tribunal. Ah, meu Deus, esses advogados, olha só esse senhor reivindicando, ele não sabe nem da lei. Olha o problema. Ou seja, se a gente tirar o problema, acaba o tribunal. Porque ele é o alvo da ação de vocês. Não é? Aí a gente começa a resmungar e coitado do outro lá, a ser mal atendido, porque ele que é o problema, não fala direito isso, não se expressa direito, papapá. Cadê, João? Tu disse que fizer assim, já tem assim já. Surpresa. Muito bem. Então, como isso se expressa, esse de fundo que eu fico, que se expressa no profissional? Como tudo isso tem abatimento aqui no mundo do trabalho? Bom, algumas coisas são interessantes. Eu vou perguntar para vocês. Estamos interessados, vocês estão interessados em saber quem é o outro que trabalha com você? Você está interessado nessa pessoa? Vocês notaram que o presidente cortou o cabelo? Notaram? Eu notei. Foi especialmente para esse evento, ele me disse. Ele não me disse, mas eu calculo. A gente notar o outro, se interessar e saber do outro. Às vezes nós estamos há anos com uma empregada e nós não sabemos nem onde ela mora. Mas aqui na instituição, você está há anos junto com um colega e você, muitas vezes, nem sabe que tem um filho com problema, que mora numa situação difícil, que passou por cirurgias assim, assado na infância. Saber do outro. A gente está interessado em saber do outro? Ora, se a gente está nessa vibe aí do outro sendo coisa, eu quero saber da coisa? Eu não quero saber da coisa. Então, se é algo que mexe comigo, eu vou contar uma coisa para você. Olha, eu vi um negócio agora, e quando eu começo a contar, você... Peraí, Aloísio, você já tirou o negócio dali? Já tirou, tá. Fala, Aloísio. Não, é que eu queria te falar... Mas só um instantinho. Eu me sinto coisa, objeto. E aí a minha tendência é... Ou eu vou dizer para a pessoa, não estou mais querendo falar para você, porque você está me tratando como objeto, ou vou usar uma das armas que a gente tem. E uma delas qual é? Nós abandonamos o outro. E às vezes o outro está do nosso lado, nos tratando como coisa. E a gente está incomodado. E como é que a gente faz? A gente tem que investir no tratamento dele não como coisa. E tentar ajudar esse ser humano que está do lado da gente a retomar a sua condição de gente, que sente, que pensa, que fala, e não que falar. Eu entrei no Banco Central uma vez para um atendimento, lá fui perguntar alguma coisa, e eu entrei numa sala que era só concreto, não tinha absolutamente nada de alguma coisa viva, nada. E aquela senhora, em frente ao computador assim, morta, ela já morreu. Ela só está ali, em frente à tela. O sistema. Foi
foi engolida pela caixa preta. Olhem lá, aqui que é o poema que eu disse para vocês. Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar, e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim, há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a libertar? Se parecer menosprezar você, se você sentiu que não me importei, escutar por entre as minhas palavras os sentimentos compartilhados. Bonito, né? E é isso. Às vezes uma coisa tão importante, mas a gente não sabe que é importante para a pessoa. A gente sabe que aquele papelzinho, como eu vi um pai uma vez, fazendo a criança correndo para dar desenho na porta da escola, ele estava apressado, apressado, ele pegou o desenho, entra logo no carro e passou todo, jogou, não sabendo o que ele estava amassando, né? O significado daquela criança. Então, às vezes, nós estamos nos relacionando sem saber quem é esse outro, sem nos aproximar desse outro. Essa viagem que a gente fez aí, né, Simone? Foi muito legal ouvir os outros, ouvir os companheiros que estão lá, que se sentem muitas vezes a presença de gente daqui, né, trocando informações, levando informações. Eu vi essa discussão sobre o e-gestão e fiquei pensando, e o e-gestão lá na ponta, como é que está chegando, né? Como é que chega lá? Como é que tira a dúvida de lá? Como é que a gente faz isso? E às vezes uma atenção tem uma repercussão muito grande, porque o outro se sente, participando do tribunal, fazendo parte de uma grande equipe, de um grande grupo. Nós precisamos disso, o sentimento de pertencimento. Se perdeu muito isso, né? Antigamente você lutava por uma escola, pelos jogos, não sei o quê. Você troca de escola, camisa, está nem aí. Você não tem mais vínculo com nada. Pelo que você luta? Eu fui para agora a abertura dos jogos da escola dos meus filhos lá, e tão legal, a questão aquele ritmo das bandeiras, o pavilhão, não sei o quê, é para desenvolver amor pela pátria. Porque nossa garotada vê tanta bombardeando, tanta coisa ruim pela mídia, que a gente quer sair do país. Minha pequenina quer sair do país. Quer dizer que ela me disse, pai, eu acho que eu vou morar fora do Brasil. 8 anos. Programando ir para fora do país. Eu disse, minha filha, mas por que eu quero morar nos Estados Unidos? Mas por que, minha filha? Porque aqui tem muita violência. Olha só a percepção dela. E aí eu disse, não, filha, mas tem que ficar aqui para poder trabalhar, para não violência. Tem que ajudar a melhorar. A gente só já quer um negócio pronto, né? Tribunal pronto. Olha, amanhã você vai para a vara que vai se... Não tem uma vara já pronta. Que é só chegar lá, está tudo redondinho, né? Seria bom, né? Não seria. Porque a gente não se desenvolve. Se está tudo pronto e acabado, o que eu vou crescer? A gente cresce pelos problemas, pelas dificuldades. Como são as relações entre colegas que responsabilizam sempre o outro pelas falhas e problemas que surgem? Ou seja, que estão sempre se defendendo. Como é que são as relações de vocês, se vocês estão sempre culpando os outros? Alguém se identifica? Ah, é? Eu carrego uma R15. Eu não sei qual é essa arma aí, mas é um fuzil, né? E o outro diz, e tu? A gente já está pronto, todo armado. E algumas pessoas já estão no piloto automático. Basta você ficar olhando um pouquinho para ela e dizer, o que foi? Elas já estão no piloto automático da defesa. Calma, calma. Então, se a gente está
Faça um exame de consciência se você já está no piloto automático, se defendendo. Porque quando chamou... Outro dia eu liguei para uma pessoa e disse, eu preciso falar um negócio contigo. E a pessoa entrou numa nóia. Disse, ai, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de errado? E o que... Meu Deus. Era uma surpresa boa, mas a gente não pode mais nem dizer, olha... Amor, quando eu chegar à noite, eu vou te contar uma coisa. Nós precisamos conversar. Quer atormentar o homem? As mulheres, não façam isso com seus homens, por favor. Chefias, não façam isso com aqueles que são os colaboradores de vocês, que fazem parte da equipe. Amanhã, hoje não dá tempo. Amanhã nós vamos conversar. Coitado, não vai dormir. O pior é que o homem já carrega a cabeça, a mente, né? Já carrega a mente culpada. Se a mulher diz isso, agora eu vou ensinar o antídoto para o homem. Quando ela disser isso, o homem tem que dizer para ela, e me lembra que eu tenho uma novidade para te contar à noite. Quem é regido pelo medo, coopera com seu colega ou compete? Quem está regido pelo medo? Ele quer tirar o meu lugar, ele que pensa, eu não vou ensinar para ele, porque ele está querendo me passar a perna. E nós vivemos essa sonegação de informações muitas vezes. Eu fiz um trabalho numa instituição pública e o grande problema era o sistema. E o problema do sistema era a área de TI. Era a área de TI. Aí eu disse, vocês topam se eu trouxer a diretora de TI para conversar com vocês? Ela? Vi aqui? Eu disse, poxa, eu estou perguntando só se vocês topam. Topamos. Na próxima reunião, chamei a diretora veio. Sabe quantas questões de TI tinha? Que ela precisava se responder? Nenhuma. Um dizia assim, não, mas o e-gestão não faz isso. E a colega do lado, não, faz sim. Na primeira tela, opção tal, não sei o quê. Ou seja, não circulava as informações. Por quê? Por causa da competição. Certa vez o poeta Sufi Rumi escreveu, para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Eu achei fantástica essa frase. Quando a gente começar a discutir certo e errado, você vira e diz assim, olha, o Rumi disse, para além do certo e errado, nós nos encontramos lá. Porque o que é certo e o que é errado, né? Depende do referencial. Muito bem. Como se dá o comprometimento com o trabalho de quem busca somente a segurança? E aí eu ouvi uma queixa, um clamor, daqueles que, alguns que são concursados, né? E que já entram assim, descostas. Você me olhou. Já está descostas? Já está querendo ir para essa terra? Quem busca somente a segurança, como é o comprometimento? Como é que se dá o comprometimento se eu já estou aqui com o pé lá? É complicado. É muito complicado. Eu sei que é uma situação difícil. Eu fiz integração de auditores fiscais e vi em 4 meses uma pessoa ficando de cabelo branco. Eu vi gente PhD, odontólogos, sendo auditor fiscal. Vai entortar a alma para poder ter o quê? Segurança. Mas que segurança mesmo? Qual é a segurança que nós estamos falando? Das telas, das cercas elétricas, das câmeras. Como é que é isso para dentro? A gente está buscando segurança fora. E como é que é o comprometimento de pessoas que buscam somente a segurança nesse aspecto? Hein? Como é que ela é? Olhem lá. Ele fica assim, ó. Eu trabalho lá. Estou esperando o próximo concurso. Algumas pessoas. Outros conseguiram entender que se a gente está passando um dia aqui, esse dia tem que ser proveitoso, a gente tem que contribuir e a gente tem que aprender algo. Eu viajei uma vez para Belo Horizonte e liguei para uma amiga e disse, posso ir aí contigo? Tu estás aqui. Ela mora em Muriaé,
8 horas. Quem é aqui de Minas sabe. Passa por João Molevade, que é um negócio assim que você só falta botar os bofes para fora dentro do ônibus. E eu ia, quando cheguei lá, desci do ônibus e disse, eu tenho que comprar passagem. Não, mas tu não vai amanhã. Eu vou amanhã. Eu ia para um congresso, eu vou amanhã. Não, mas tu não pode ir. Você tem 2 opções. Ou você vai ficar reclamando o tempo todo, e aí vai ser uma droga a minha estada aqui, ou você aproveita o tempo que eu tenho para ficar aqui. E aí ela disse, é verdade, vamos comprar passagem. E foi excelente, nós ficamos conversando até tarde da noite, era o tempo que eu tinha, mas o tempo que eu tinha precisava ser bem aproveitado, entendeu? Não reclamando da vida, não reclamando porque não tenho tempo, porque isso, porque isso. Então, uma sugestão para aqueles que estão aqui e que pretendem voltar para a sua terra, pretendem ir para outra instituição, enquanto você não for, viva aqui. Não fique como um zumbi que faz as coisas porque tem que fazer, porque eu estou esperando. Você não sabe qual é o dia de amanhã. E se amanhã Deus pedir sua alma? Você perdeu a oportunidade. Né? Você perdeu esse momento de convivência, perdeu a oportunidade de trocar, de receber, de dar. Então, essa foi uma fala das pessoas que convivem, né, com alguns que já entram de costas e abandonam antes de ir embora, abandonam o trabalho antes de ir embora. Dá uma dó nisso. Quando eu fui morar em Barcarena, eu passei os primeiros meses com a cabeça em Belém. E um dia caiu a ficha. Ou tu ficas aqui e vive isso aqui, ou tu vai ficar pensando no próximo fim de semana que tu vai voltar para Belém. Foi quando eu fiz um corte. E aí comecei a viver a Vila dos Cabanos. E um dia perguntei para um colega, por que você não mora aqui? Porque aqui não tem o que fazer. Eu disse para ele, rapaz, é engraçado. Eu não tenho tempo para fazer tudo que quero aqui. Como é a perspectiva, né? No momento que eu resolvi ficar, viver aquilo lá. E passei 8 anos vivendo a Vila dos Cabanos, criando laços, construindo coisas, trabalhando. Volto lá agora, tenho amizades, tenho coisas construídas. Eu sabia que eu não ia ficar para sempre lá. Mas não adianta a gente ficar olhando para trás, sabe? Aí a gente não vive. Então, como liderar? Vocês são líderes. Se eu estou focado em me salvar. Como é que é? Você é o comandante do navio e o navio começa a afundar e é você que se joga por primeiro? Não, né? Então, como é que é liderar se você está focado em se salvar? Complicado. Na realidade, o líder é o exemplo. Eu sempre costumo dizer que aquele barquinho lá, o popopô, eu sou muito grande, né? Eu nunca vou andar no popô. Mas um dia eu tive que andar. Mas, indo no popopô, eu ficava olhando para quem? Para o timoneiro, o piloto lá. Se ele estivesse fora da embarcação, com o pé, sabe como é, né? O pé no timão lá, eu estava tranquilo. Agora, se ele saiu da janela e pegou o timão, põe o salva-vida. O negócio está pegando. Liderança está sempre no alvo. É sempre uma referência. E se o líder chega, ó dia, ó dor, ó azar. Como é que vem os liderados? Hein? Parece, né? A gente não tem ideia. Por exemplo, se o professor tivesse ideia como ele marca a vida das pessoas. Eu atendo uma garota, quase com síndrome de pânico, essa garota. Sabe por quê? Porque ela estuda num colégio muito importante e que faz uma pressão enorme para que a garotada seja primeiro lugar em tudo. Para quê? Que o colégio apareça e ganhe mais alunos. E aí o professor entra todo dia e diz, se vocês não passarem, vocês são fracassados. Assim, nesse tom. E essa garota começou a entrar em pânico e começou a comer livro. Não sai nem do quarto para almoçar. Hoje ela já está saindo. Está fazendo terapia, conseguiu já sair do quarto. Porque
botaram tanta pressão na cabecinha dessa pessoa que ela acha que isso é a coisa mais importante da vida, ela tem que mergulhar ali. Então, líder é um exemplo. Você influencia pessoas ou para o lado ruim, ou para que as pessoas se sintam bem, ou para que as pessoas se sintam muito péssimas. Então o líder tem que estar se trabalhando o tempo todo para poder ajudar. Eu já estou terminando, eu estou vendo o pessoal se movimentando ali, o almoço, né? Mas eu estou terminando. Como você será lembrado? Você já se fez essa pergunta? Como você gostaria de ser lembrado? Se hoje está indo, Deus me livre, né? Você sofre um acidente, vascula cerebral, puff, ou um infarto, você morreu. Como é que você gostaria de ser lembrado? Você parou para pensar sobre isso? Você como é que gostaria de ser lembrada? Não parou para pensar. Nós temos que parar para pensar. Como é que vão falar no velório? Qual vai ser a conversa no velório? Sabe aquela conversa perto do bujão de água? Ele é sacana. Vai pensar. Já foi tarde. Já foi tarde. Rapaz, essa mulher fez sofrer o marido dos filhos. Rapaz, graças a Deus, o pai levou. Hein? Ela não fazia nada. E os colegas de trabalho? Puxa, todos lá, né? Fazendo a capa. Todos lá. Dizendo assim, graças a Deus, se livrou dele. Esse era o pior diretor de vara que tinha. Mas Deus sabe o que faz. Atendeu às nossas preces. Tem gente assim. Né? Ainda tinha foto e publica no Instagram. Né? Estava no velório. Sabe de quem? No seu velório. Então pense bem. E aí essa história, eu acho uma historinha bacana, que um senhor já idoso, que amava muito as plantas, todos os dias acordava bem cedo para cuidar do seu jardim, fazia isso com carinho, tinha um jardim tão lindo, não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço com toda a dedicação, aproximou-se de um jovem e lhe perguntou, que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar fruto? Indagou o jovem. Mais ou menos uns 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto. Então qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comer o seu fruto? O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu, nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou a sua frente uma árvore e parou para descansar a sua sombra. De repente, olhou para cima e percebeu que se tratava de uma jabuticabeira carregada de frutos maduros. Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia, lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu. Estou comendo esta jabuticaba porque alguém, há 15 anos atrás, plantou esta árvore. Talvez esta pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão. O importante é plantar. Sabe que um dia alguém será beneficiado. Jean-Yves Le Loup era um mendigo de rua na França. Em Paris, ele andava pelas ruas, se abrigava debaixo das marquises, um frio intenso, e ele carregava poemas que ele fazia. E uma dessas noites, roubaram poemas dele. E ele saiu alucinado atrás dos poemas, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, os poemas. E levava os poemas. E ele, nessa confusão, ele acabou entrando no café daqueles, sentou-se, ficou lá pensativo, e o garçom veio e trouxe para ele um chocolate quente e 2 croissants. Ele disse, mas eu não pedi nada, não são seus. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não, já foram pagos. Por quem? Por uma senhora. Onde ela está? Já foi embora. E ele tomou o chocolate e comeu os 2 croissants. Naquela noite, ele decidiu
que ele não seria mais um mendigo, ele seria um peregrino. Esse cara saiu das ruas, foi estudar, ele é teólogo, ele é psicólogo, ele tem obras publicadas no mundo inteiro, e ele conta que até hoje, quando ele põe uma hóstia na boca, ele sente o gosto do coração. E diz, essa senhora, talvez ela nunca saiba, mas o que ela me deu foi uma bênção. Ela me abençoou. Então, acho bacana isso da gente pensar que legado a gente está deixando. Quantas bênçãos a gente distribuiu. Né? Não é essa coisa religiosa, nem aquela que a gente faria. Benção, pai, deixa eu abençoar. Não, a bênção da atitude generosa, da atitude de ensinar, da atitude de dar a mão, da atitude de cooperar. Né? Isso são bênçãos na nossa vida. Ainda dá tempo de você plantar uma jabuticabra. O que é que você acha? Dá tempo. Eu vou passar o meu último videozinho na paciência que eu sei que vocês estão tendo, barriga roncando, me roubaram muitos minutos, né? Para ouvir o que esse cara tem para dizer. Gostei da fala dele. O que a ciência tem para nos dizer a respeito do que faz o ser humano feliz? De maneira geral, a gente sabe hoje que o ser humano ele não tem um eu somente. Ele, na verdade, tem dois. Nós temos um eu que é o eu experiencial. Ou seja, é o eu que vive o instante. É o eu que está agora tendo a experiência de assistir a esse vídeo, por exemplo. E nós temos um outro eu, que é um eu que nós poderíamos chamar de eu projetivo. É o eu que olha para trás, para o passado, e é o eu que olha para frente, para o futuro. Esses eus, esses diferentes, eles têm inspirações diferentes a respeito do que vai ser a felicidade. O que torna um desses eus alegre, não necessariamente torna o outro. O que faz com que o eu projetivo, esse que é para o passado e para o futuro, seja feliz, seja alegre? Você tem que perceber que esse eu, ele está olhando para fora do agora. Então, certamente, aquilo que vai fazer feliz, em primeiro lugar, são objetivos. Não só objetivos, mas as conquistas e também, é claro, é olhar para a história, contar uma história da vida e enxergar nessa história valor. Perceba, então, que a sociedade na qual a gente vive hoje é muito boa em garantir felicidade para esse eu. Porque desde que a gente nasce, colocam objetivos e possíveis conquistas na nossa cabeça. Entrar na escola, entrar na faculdade, conseguir o estágio, conseguir o emprego, conseguir a família, ter filhos, ganhar dinheiro, ficar rico e por aí. Então, muita gente fala que dinheiro não traz felicidade. Está errado. Conquistas não trazem felicidade. Está errado. Só que elas trazem felicidade um pedaço do que a gente é, que é esse eu projetivo. Agora, quando a gente vem para o eu experiencial, esse eu que vive agora, esse eu que vive no instante, a coisa é um pouquinho diferente. O que torna esse eu agora, do instante, do presente, feliz, é saborear e aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E eu repito, a sociedade em que a gente vive é perita em falar para a gente não viver o agora. Fica olhando para o futuro, para possíveis conquistas. Não é à toa que todos os estudos que acompanham as pessoas ao longo da vida, desde os 18 anos até a morte, eles mostram que felicidade é uma questão de curva em U. Ou seja, quando você tem 18 anos, essa curva está lá no alto, você está feliz. E ela vai diminuindo, e ela chega no ponto mais baixo dela quando você está entre 40 e 50 anos de idade. E ela volta a subir. Normalmente, uma pessoa idosa, ela é muito mais feliz do que uma pessoa de 30, 40 anos. Então, a famosa crise da meia-idade, ela existe. Ela existe porque nós temos, nos dias de hoje, a colocar todas as nossas fichas e nossa energia nesse eu projetivo. Portanto, a gente acha que vai ser feliz quando conquistar algo, quando tiver esses troféus simbólicos da vida. É interessante perceber que a curva em U da felicidade, ela se deve ao fato de que quando você conquista a faculdade, quando você conquista o emprego, quando você ganha dinheiro, quando você chegou na família, quando você está lá pelos seus 40, 50 anos de idade, você já conquistou tudo isso. Quando olha para o futuro, não tem muito mais novidade para se conquistar, a gente entra numa certa crise. E por que essa curva começa a subir? Porque essas pessoas elas começam a aproveitar aquilo que elas têm. Então é interessante que ser feliz, de acordo com aquilo que a ciência diz, é encontrar um equilíbrio entre olhar para objetivos futuros, olhar para o nosso passado e se orgulhar dele, mas também ser capaz de usar a nossa energia para apreciar o momento e o instante em que nós vivemos. Agora tem uma coisa,
que faz feliz tanto o eu experiencial quanto o eu projetivo. É a única variável que cientificamente a gente sabe. É a qualidade das nossas relações. As pessoas, elas são o céu e o inferno da nossa vida. Então, tanto para quando você olha para o passado, para quando você vive o presente, para quando você olha para os objetivos futuros, invariavelmente, pessoas que têm relações de qualidade, elas tendem a ser as pessoas mais felizes. Então, aproveite o seu agora. Aproveite o seu instante. E não fica esperando acontecer o futuro, não fica esperando o troféu chegar e a conquista chegar. Tenha, sim, objetivos futuros, porque são importantes. Encontre desafios. Mas saiba que o importante também é você deitar a cabeça agora no seu travesseiro, com a tranquilidade de que hoje você saboreou ao máximo e aproveitou ao máximo que você conseguiu chegar. Ainda dá tempo de plantar jabuticabeira? Dá? Então, tomara que a sua resposta tenha sido sim. Obrigado pela atenção de vocês.